o livro diz que é certo falar errado no centro de uma polêmica. Isso está pegando, hein? O Ministério da Educação, o MEC, aceitou indicar este livro para os estudantes. Vamos ver a matéria, o que isso vai dar. Nos versos de Adoniran Barbosa, os erros parecem poesia. Nós fomos, não encontrei ninguém. Mas fora do mundo das artes, os erros de concordância são graves. Nem tanto para este livro, distribuído pelo governo às escolas públicas. Em um dos capítulos está a pergunta: mas eu posso falar os livros? E a resposta: claro que pode, mas fique atento, porque você pode ser vítima de preconceito linguístico. E o preconceito foi o motivo do bate-boca na Comissão de Educação do Senado. O líder do PSDB, Álvaro Dias, disse que o livro lembrava o Partido Comunista Russo, que também quis mudar a língua na época de Stalin. O ministro da Educação, Fernando Haddad, comparou a crítica da oposição ao fascismo de Hitler. Ambos fuzilavam seus inimigos, mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. Lia os seus livros. Essa é a grande diferença. O livro foi feito principalmente para quem retoma os estudos já adulto. O objetivo é evitar que o aluno se sinta discriminado por causa dos vícios da linguagem popular. Nesta escola de educação de jovens e adultos, muitos professores concordam com essa tese. Na opinião deles, não se trata de certo ou errado, mas de adequado e inadequado. É como vestir uma camisa com as mangas arregaçadas. Ela é adequada para uma situação informal, mas não se usa uma roupa assim para ir a um casamento, a um baile, a uma reunião formal. A mesma coisa é a língua. A professora Lia ensina aos alunos que a linguagem popular é aceita na mesa de bar, por exemplo. Mas para passar no vestibular, escrever uma carta ou pedir emprego, só serve a norma culta. Para ascender, que para ter consideração na sociedade, tem que dominar esse instrumento de comunicação de acordo com as regras estabelecidas pela gramática. E ainda, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Luiz Cláudio Jubilato, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, professor. Boa tarde, José. Professor, eu acho que a mídia está colocando aí de forma desenfreada e de uma forma até errada sobre esse assunto, né? Pelo que eu pude acompanhar, alguns parágrafos, eu abri até em PDF pela internet, e eu li ali que pude observar que o livro todo, mas pelo que foi divulgado na mídia, dá-se a entender que é para o estudante debater sobre o assunto e respeitar o contexto do falante, do locutor, né? Veja, Hussein, há uma discussão muito grande aí entre gramáticos e linguistas. Enquanto os gramáticos são adeptos de uma norma padrão, ou seja, eles gostam de se estabelecer uma língua mais culta, né? A gente não usa muito mais essa palavra culta. Os linguistas gostam de ver a língua naturalmente colocada. E o livro, ele teve uma infelicidade, provavelmente o MEC soltou um release, e o release que veio, né, aquele famoso resuminho, né, trouxe algumas frases que até nem constam muito, né, no livro, e de repente a mídia foi em cima daquilo e a ideia foi assim, dizer que o livro tem um viés político, e a ideia fundamental era promover o aluno que não sabe nada. Não é nada disso, né? A preocupação do MEC é até interessante, do professor poder entender o aluno na sua variante linguística, ou seja, se o aluno fala, por exemplo, errado, ele não deve ser discriminado por isso, mas o próprio livro diz que o aluno tem que ser promovido, porque a função da escola é justamente ensinar. Uma palavra muito usada nesse momento está sendo preconceito linguístico. Acho que vai ser tema até de vestibular isso, hein? Concordo, deve ser mesmo. E a ideia do preconceito linguístico é exatamente assim, a pessoa não ser discriminada porque não fala a norma padrão, né? Então diz, se o aluno fala, nós pega os peixes, a gente não pode discriminar o aluno por conta disso, porque assim, seria um preconceito linguístico. Uma frase muito usada foi, os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados. Tá errado, tá certo. Olha, na verdade, na forma como nós conhecemos a língua padrão, tá tudo errado. Tá errado. Né? Mas a questão é, falando, sai. Nós estamos conversando aqui, provavelmente vamos cometer algumas incoerências gramaticais, porque nós estamos aqui, assim, relaxados, conversando. No começo da minha carreira, vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei a fazer publicidade na TV, os merchans da vida, né? Eu falava, você tem que vir aqui aproveitar. É informal. Para mim, soava normal.
Aí o vier, tem que vir. Mas é mais ou menos por aí, né? É, já mais ou menos por aí. É porque a realidade é a seguinte, olha, falando, a língua é mais frouxa, né? A gente não obedece muito às regras gramaticais porque a língua falada, ela é refém da emoção, do momento, de uma série de coisas. Agora, escrevendo, não. Escrevendo, o aluno tem que escrever uma norma padrão. E o que é polêmico nesse livro é que se mostra no livro a frase escrita errada. E a nossa memória é muito visual, principalmente das pessoas que não têm muita instrução, a memória é muito visual. Então você ver a palavra escrita errado é um motivo para você reproduzi-la. Por isso o ideal seria que na cartilha do MEC se promovesse a ideia de uma língua padrão, né, e as frases colocadas dentro de uma norma padrão. Observe, essa briga entre linguísticas e gramáticos ela vai acontecer durante o tempo todo. Mas hoje o viés do governo é caminhar para o lado da linguística. Não vai dar para margem para bullying não, Jubilado? Olha, esse livro vai dando margem para um grande debate sobre a língua portuguesa, o que eu acho bastante interessante, porque era uma língua que é assim, a nossa língua, mas a gente coloca como se ela estivesse morta, né? Então o livro trouxe um grande debate sobre isso, né? De linguistas e gramáticos foram para a televisão, foram para todos os lados. O ministro deu várias explicações, acredito eu, muitas equivocadas, né? Mas eu acho que essa cartilha, ela poderia ter sido recolhida. Justamente porque... Para evitar isso tudo. Para evitar todos esses problemas e, principalmente, o MEC explicar primeiro qual era a proposta que ele queria ter antes de soltar essa cartilha. Inclusive, esse governo é um governo de cartilhas, né? Tem a cartilha da homofobia, tem cartilha de tudo quanto é jeito. E elas têm trazido problemas graves para o governo, por quê? Porque ele não se explica antes de fazer. Essa corrente defendida, né, pelo professor Marcos Banho da UNB, que promove essa ideia do preconceito linguístico, né, ela é muito debatida nos meios acadêmicos, mas eu acho que isso, nos meios acadêmicos deveria ser discutido isso. Mas na escola não, na escola você tem que ensinar a norma padrão mesmo. Eu procurei assim, entrar nesse aspecto desse assunto da linguagem do português, e antes de ir por influência do que todo mundo estava falando, até a gente comentou aqui no início do nosso bate-papo, que era a questão de mal interpretação. Aí eu fiz questão de entrar no site para poder baixar em PDF, pelo menos algumas páginas, para ter ideia desse ponto que foi colocado. O livro ilustrado mais interessante estão emprestado. Tem a explicação ali do MEC. Sim, sim. O fato de haver a palavra os no plural indica que se trata de mais de um livro. Na variedade popular, basta que o primeiro termo esteja no plural para indicar mais de um referendo. Ou seja, deu para entender e ficou bem claro, assim, para quem tem uma mente mais aberta, que está aberto para as mudanças e para coisas novas, que foi uma questão de criar um debate entre os alunos e que respeitem também aquela pessoa que mora na periferia e fala, aí, velho, nós, mano, estamos aí, tem que saber respeitar. Acho que todo mundo tem o seu espaço, né? Eu estou errado? De jeito nenhum. Inclusive, eu vou dizer para você o seguinte, olha, o que falta mais? Falta o preparo do professor para lidar com essas questões. Para eu promover o aluno, eu tenho que conhecer o universo dele. Então, esse cara que fala os mano aí, veja, ele tem uma linguagem, eu preciso saber que linguagem é essa, eu preciso penetrar no mundo dele. O que eu não posso fazer é compactuar com esse tipo de linguagem. Por quê? Porque isso não vai ser permitido numa prova de vestibular, de um concurso público, isso não vai ser permitido em momento nenhum. Então, como não vai ser permitido, eu preciso tirar esse menino dos velhos e trazê-lo para a realidade que ele vai enfrentar no mercado de trabalho. Agora, é evidente, né, que o livro do MEC diz isso. Você não tem que aceitar que o aluno fale errado. Falar, ele pode falar. Escrever, não. Escrever, ele vai ter que escrever dentro de uma norma padrão, porque a função da escola é promover o aluno. O que a imprensa fez? A imprensa pegou esse release e bateu em cima dela sem ter lido a cartilha do MEC. Então, do mesmo jeito que você baixou em PDF, eu também fui obrigado a baixar para poder participar de um debate, porque até então eu estava falando sobre o que eu não sabia. E todo mundo está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho que o debate é profundamente salutar. Eu acho que esse foi o grande lance da cartilha. Legal. Professor, esse assunto aqui a gente consegue ir longe com ele, uma delícia o bate-papo, é muito bom falar sempre com você. Muito obrigado pela sua participação. Mas vai terminando. Agora, mas agradeço a sua participação. Eu que agradeço, né? Esse assunto é sempre fantástico. Não, é fantástico, eu acho que a gente tem que fazer por aí mesmo. Na base da brincadeira a gente consegue ensinar para todo mundo. Exatamente. Conversamos aqui com Luiz Cláudio Jubilato.